CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez dando prosseguimento a esse trabalho maravilhoso, esse trabalho lindo que o nosso irmão Éder Andrade nos proporciona. Hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021, são 18 horas e 36 minutos. Estamos aqui e pedimos, né? Se vocês estão gostando desse nosso trabalho, desse trabalho do Éder, se inscreva no nosso canal, dê seu like, marque o sininho para todas as notificações. Assim, sempre que nós entrarmos no YouTube, no nosso canal, vocês serão avisados que tem um trabalho novo, alguma coisa nova, uma palestra ao vivo. Então não deixe não, tá? Dê seu like, é muito importante. Acione o sininho e se inscreva no nosso canal. Eu conto realmente com todos. Hoje, né, capítulo 15, a evolução do cristianismo. Capítulo 15, a evolução do cristianismo. Então, se você perdeu alguma dos vídeos anteriores, tá? É só entrar na nossa playlist aqui embaixo. Entra na playlist do livro A Caminho da Luz e comece desde o começo ou assista aquela que você ainda não assistiu, que por qualquer motivo tenha perdido. E vamos lá, vamos à nossa prece de abertura. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, modelo e guia, espiritualidades amigas, benfeitores, anjos guardiões das duas casas, tanto da casa espírita O Consolador, de onde nosso irmão Éder frequenta, quanto da casa espírita Ilha de Paquetá, que todos possam nos amparar, que nós tenhamos um trabalho muito calmo, muito tranquilo, que o nosso irmão Éder seja iluminado, intuído, sempre com boas vibrações. Pedimos a espiritualidade também pela saúde do nosso querido Éder, que ele possa se manter ainda durante muitos e muitos anos à frente desse trabalho de divulgação da doutrina espírita, e contamos com todos os irmãos espirituais, toda a falange trabalhadora das nossas casas. Obrigado, que assim seja. Bom, querido Éder, agora é com você. Prezados amigos, estamos aqui, mais uma vez, como de sempre, dando continuação ao estudo A Caminho da Luz. Nós estamos sempre procurando melhorar, aperfeiçoar o que estamos fazendo, com o objetivo de oferecer àqueles que assim desejarem um estudo bastante reflexivo sobre a obra que Emmanuel nos ofereceu por intermédio da mediunidade de Chico Xavier no ano de 1938. Esse trabalho de Emmanuel, ele visava, naquele momento histórico, despertar a consciência dos homens para a responsabilidade do que estava por vir. Uma guerra de grandes proporções que não apenas abalaria o planeta Terra, mas poderia comprometer a história da cultura humana. Então, o que Emmanuel vai fazer? Emmanuel vai nos oferecer vários capítulos, sendo que em cada capítulo ele vai colocar uma ideia vista pelo ponto de vista, se nós podemos dizer assim, do lado espiritual.
algumas coisas não fazem muito sentido vistas sob o ponto de vista material. Fico até meio redundante, mas é mais ou menos isso. Ou seja, observando sob a ótica do mundo espiritual, Emmanuel enxerga muito mais do que nós que nos encontramos no plano material. Então, nós vamos tentar, como já passamos da metade do livro, fazer um breve comentário do capítulo e tentar, o máximo possível, cercar ou focar o que Emmanuel está tentando nos informar. Porque senão a gente acaba fazendo um estudo histórico e deixa o lado doutrinário de lado. Então eu peço ao nosso companheiro Ricardo para que ele possa trazer o slide. O primeiro slide é aquele slide de advertência, e eu aproveito para fazermos a nossa prece inicial. Esse slide de advertência é aquele em que nós solicitamos às pessoas que não copiem o que nós estamos fazendo. Nós não temos nenhum interesse lucrativo e todas as ferramentas que nós estamos utilizando, os recursos que estamos utilizando, eles têm uma finalidade puramente didática para facilitar a compreensão e entendimento de todos. Então eu convido a todos os amigos a elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, para que nesse breve momento possamos nos conectar com as esferas mais elevadas, pedindo o amparo e a proteção para esse nosso encontro fraterno de paz e de estudo, aonde estamos procurando entender um pouco mais da essência a obra A Caminho da Luz. Um convite à reflexão dos homens diante de um momento tão duro, tão difícil, que seria, na época, a Segunda Grande Guerra. Poucos perceberam aonde Emmanuel desejava chegar. E hoje nós temos a oportunidade de parar um pouquinho para refletir. Que a paz do Cristo permaneça junto a todos nós, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Então, esse é, como nós comentamos, o slide inicial, que a gente sempre coloca, lembrando a todos que, se desejarem, pesquisem na internet, mas não copiem o que nós estamos fazendo, porque nós estamos tentando nos enquadrar mais ou menos o que a FEB orienta, mas lembrando sempre que é um trabalho didático, ele não tem fins lucrativos e ele não segue uma norma específica, tem apenas a finalidade de facilitar a compreensão de todos. Então, por favor, Ricardo, vamos lá. Dando continuação. Vamos falar sobre a evolução do cristianismo hoje. Vejam bem, capítulo 15. Na verdade, é o nosso 16º encontro, porque o primeiro foi a introdução. E depois nós começamos, agora estamos no capítulo 15, correspondente a 16, na verdade, porque a introdução a gente não contou como capítulo 1. E isso faz com que a gente veja agora a evolução do cristianismo, mas dentro da crise da queda do Império Romano. Porque nós vimos com vocês, na semana passada e na semana retrasada, ou nos últimos encontros, a crise que o Império Romano vivia. O Império Romano cresceu tanto que ficou difícil de ser controlado pelos políticos, pelos governantes. E a única forma encontrada foi o uso da força. Porém, contradições começaram a surgir no seio, no âmago do Império Romano, e essas contradições levaram à sua crise. Mesmo com o advento do cristianismo, que tentava exortar os homens à prática do bem, à prática do amor, a prática da caridade, mesmo assim,
a desigualdade social foi muito gritante. A exploração do homem pelo homem foi muito gritante. E a evolução do cristianismo acompanhou a crise do Império Romano. E podemos até dizer o seguinte, que a crise do Império Romano favoreceu a evolução do cristianismo. Eu vou explicar melhor isso mais adiante. Então, por favor, Ricardo, pode passar. E amplia aí para a gente. Tela toda, por favor. Então, vejam bem, penosos compromissos romanos é o primeiro item que nós vamos conversar. Por que penosos compromissos? Roma, uma cidade que se transformou numa potência e se transformou num grande império. Um império que herdou do mundo grego todo um conhecimento. Mas, infelizmente, todo esse conhecimento, essa grandiosidade, ela não contribuiu para mudar na essência o homem. Mesmo Cristo tendo encarnado numa província do Império Romano, todo conhecimento cristão que chega a Roma não vai modificar a maneira das pessoas pensarem. Infelizmente, o evangelho que deveria trazer um enfoque diferente no ponto de vista do mundo, em termos de ciência, em termos de liberdade, não alterou a maneira dos homens enxergarem o mundo. Por quê? Porque a vaidade, a ambição, a disputa pelo poder contribuíram para que Roma, ou melhor, que o Império Romano ficasse numa eterna efervescência. E a disputa interna pelo poder entre os grupos dominantes enfraquece o império. Ou seja, o império não vai ser enfraquecido de fora para dentro. Muitos acham que as invasões bárbaras enfraqueceram o império. Não, vai ser a disputa de poder interno dentro do próprio império que vai enfraquecê-lo. Olha, vejam bem onde Emmanuel está querendo nos levar. Está tentando mostrar que as grandes potências que surgiram na antiguidade, elas acabaram ruindo porque elas não conseguiram se administrar. Em outras palavras, o Emmanuel estava dando a entender que novas potências estavam surgindo, e se essas novas potências não soubessem conduzir a política, a economia, iriam sucumbir, não pela competição ou pelo estrangeiro que viria tomar a potência, mas porque a própria estrutura ela não conseguiria se segurar. Por isso que muitos historiadores dizem que o Império Romano ruiu de dentro para fora. Então não foi difícil para as tribos bárbaras, quando invadem o Império Romano, encontrando um império fracionado e enfraquecido, dominarem, porque o império já se encontrava em um processo de decadência interna. E que decadência é essa? Moral, econômica, política, mesmo tantos valores como a cultura grega, a cultura romana, que se estruturou em cima da cultura grega, e o próprio cristianismo, que surge tentando exortar os homens, não foi suficiente ao longo dos primeiros séculos da era cristã de reverter um processo de disputa pelo poder. Essa seria a palavra-chave, a disputa pelo poder, que leva ao Império Romano sucumbir. Naquele momento histórico de 1938, também acontecia no mundo, também acontecia na Europa, quando as potências imperialistas
como Alemanha, Itália no Ocidente e Japão no Oriente estavam crescendo de uma forma acelerada. E chega um determinado momento que, em função da guerra, em função da disputa de território, eles não conseguem se manter. Só que é um outro momento, é uma outra realidade. Mas Emmanuel tenta fazer um paralelo, quase que alertando que o crescimento desordenado através do uso da força levaria as potências a sucumbirem por diversos fatores, que no caso do Império Romano começou de dentro para fora, e também as grandes potências daquela época, o famoso eixo, também vai sucumbir, no caso de dentro para fora, mas de situações diferentes, porque a guerra vai minando a economia, a política, a sociedade desses países. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais adiante, mas nós estamos fazendo uma simples analogia. Então, Ricardo, por favor, passa aí para a gente ver o próximo slide e pode ampliar. Muito bem. O que vai acontecer? A crise era tão grande que as pessoas rezam e pedem em prece a intercessão do plano espiritual, porque o império estava ruindo. O que era uma potência para a época, uma potência em termos de arquitetura, de construção, de organização, estava ruindo. As guerras externas que atacavam Roma e as disputas de poder interna estavam desestruturando o império de tal forma que as pessoas se sentiam perfeitamente perdidas. E elas rogam, através de prece, que o Cristo pudesse interceder, porque nesse momento histórico o cristianismo já havia se propagado bastante. Ainda era perseguido? Sim, ele era perseguido porque incomodava o Império Romano, mas muitas pessoas rogavam ajuda, pelo menos ao mundo maior, à espiritualidade, para poder auxiliar a crise que o Império passava. Então, a culpa, o sentimento de culpa por terem levado Roma à crise que estava indo, leva as pessoas a pedirem ajuda. E vai ser nesse exato momento em que o Cristo percebe que era o momento de separar o joio do trigo. Ou seja, quando o Império Romano entra em crise, é um momento provacional. Nesse momento provacional vai acontecer o que nós chamaríamos de uma espécie de expurgo, aonde todos aqueles que buscavam fazer o melhor seriam separados daqueles que não contribuíam em absolutamente nada. E a gente observa, mais uma vez, que Emmanuel, fazendo uma analogia, procurou mostrar que, da mesma forma que o Império Romano entra numa grave crise e o próprio Cristo procura separar os bons dos maus, a Europa, em pleno final da década de 1930 para o início dos anos de 1940, estava prestes a viver alguma coisa muito parecida, aonde cada qual seria responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Ou seja, apesar da crise ser, digamos, continental, cada pessoa seria responsabilizada por suas atitudes. Olha que coisa interessante, a analogia que Emmanuel faz. Ele, utilizando a história da humanidade, ele, nas entrelinhas, ele procura mostrar que o que havia acontecido
com o Império Romano poderia vir a acontecer com a Europa. Na verdade, ele estava apontando isso. Provavelmente, no Brasil, quando esse livro foi lançado, pouquíssimas pessoas talvez tivessem uma visão visionária a ponto de captar a mensagem de Emmanuel, porque era uma mensagem muito futurista. Emmanuel estava, digamos assim, cantando as pedras do que viria a acontecer com a Europa, de que, pelo andar da carruagem, pelo movimento imperialista de algumas potências militaristas, a Europa e a Ásia viveriam um caos muito grande, reproduzindo situações mais ou menos semelhantes à da antiguidade, como se a história fosse cíclica. E, na verdade, em alguns momentos, a história até é cíclica, quando a gente analisa e percebe que, se os homens tivessem um pouco mais de cautela, eles não teriam recaído nos mesmos erros de um passado. Bastava se organizarem. Foi o que aconteceu quando Hitler invadiu a Rússia, na famosa Operação Barbarossa, né? Onde os tanques alemães ficaram presos pelo inverno russo. E se Hitler tivesse estudado um pouco de história, ele teria se lembrado que Napoleão tentou invadir a Rússia de forma mais ou menos idêntica, só que não usou tanques de guerra, usou a sua cavalaria, seu exército numeroso. E, infelizmente, os franceses foram derrotados pelo general Inverno, o mesmo general que retorna na Segunda Guerra Mundial e paralisa toda a máquina de guerra alemã. Então, a gente sabe que, historicamente falando, existem situações que são parecidas, elas não são iguais, porque existe uma evolução da humanidade. Mas, se nós conhecermos a estrutura, fica fácil de entender. Era isso que Emmanuel estava tentando mostrar, que o mundo viveria, mais uma vez, algo que já havia acontecido, só que num novo formato, num formato mais moderno, mais avançado, mas viveria. Então, Ricardo, por favor, vamos passar para o próximo slide. Os mártires. Quem foram os mártires? Todos aqueles que foram condenados à morte nas arenas para distração da plebe romana. Os cristãos perseguidos pelos romanos e condenados à morte nas arenas do Coliseu, ou crucificados para servirem de exemplo. E aí nós poderíamos nos perguntar, mas por que isso aconteceu? Porque o cristianismo ele pregava a igualdade entre os homens. E a sociedade romana ela era muito parecida com a sociedade grega. Eu já falei sobre isso. E a sociedade grega ela era uma sociedade piramidal, onde existia os bem-nascidos, os homens livres e os escravos. Em Roma vai ser muito parecido. Nós vamos ter a classe dos patrícios, os plebeus e os escravos. Com isso, o segmento da sociedade que vai adotar o cristianismo serão, lógico, os escravos, porque o cristianismo prometia uma vida melhor. No momento em que foi difundida a ideia de que existiria um mundo de igualdade social, a ideia da igualdade social levava as pessoas a desejarem uma mudança. E as classes privilegiadas, as classes abastadas, elas não iam aceitar uma igualdade entre os homens. Por quê? Porque os bem-nascidos, os patrícios, eram os donos da terra, eram os donos das propriedades, eram aqueles que controlavam a política e eles não podiam permitir que os estrangeiros, que os escravos, os plebeus, pudessem ter
os mesmos direitos. Vejam, eu até já comentei com vocês sobre isso. O Brasil viveu 4 séculos de escravidão. O africano veio para cá por volta de 1530, quando surgiram as primeiras capitanias gerais no Brasil. E a escravidão permaneceu até 1888, sendo que, após os escravos serem libertados, eles foram largados até a sua própria sorte. E até a metade do século passado, vamos imaginar, o problema dos descendentes dos escravos no Brasil era um problema grave. E ainda hoje a gente vê na televisão, está passando aí os Jogos Olímpicos e a gente vê as pessoas fazerem manifestações contra a questão da discriminação étnica ou racial, aonde as pessoas afrodescendentes são tratadas de maneira desigual. Então, o que acontece? Nós percebemos que o sentimento de desigualdade que ainda impera na sociedade moderna, ele é remanescente dessa época, aonde a classe dominante procurava se manter no poder através da manutenção de uma sociedade de camadas sociais diferentes, aonde a classe dominante mandava e as outras classes eram obrigadas a obedecer, de forma a não ter mudança, ascensão social. Então, o escravo sempre seria escravo, o plebeu sempre seria plebeu. Ele nunca poderia ser um patrício. Por quê? Porque ele não era um bem-nascido. Então, isso vai ser um problema grave. Não existindo mecanismo de ascensão social, as camadas permaneciam isoladas uma em relação às outras. Ou seja, existia uma discriminação muito grande, havia um próprio mecanismo, digamos, de separação social, né? E as pessoas não conseguiam, não havia como promover uma miscigenação. A sociedade não abria brecha para a miscigenação. E a melhor maneira da classe dominante fazer a manutenção era controlar o poder, controlar as forças armadas e punir todos aqueles com a morte nas arenas dos coliseus ou através da pior forma de morte da época, que era a crucificação, para aquilo servir de exemplo para as pessoas que desejassem se rebelar contra. Então, a crucificação acabou marcando muito a imagem, porque nós pensamos sempre no Cristo crucificado, nunca o Cristo renovado, porque a crucificação ela marcou um período muito grande da história por conta de ser uma forma de condenação à morte muito brutal para a época, tá? É mais ou menos uma explicação mais objetiva para que vocês possam entender. Então, Ricardo, pode passar para o próximo slide e a gente emenda as ideias aí. Muito bem. Com o passar do tempo, isso por volta do século II depois de Cristo, começam a surgir os apologistas. Quem serão esses apologistas? Pessoas, homens, que começam a defender o cristianismo. E esses homens eram pensadores patrícios, homens de classe privilegiada, que começam a ver lógica no cristianismo. Então, nós temos ali Tertuliano, temos Clemente de Alexandria e Orígenes, o cristão, foi um teólogo entre os gregos. Então, pessoas com conhecimento,
pessoas com bagagem que passam a defender seus pontos de vista, porque antes dos apologistas, nós vamos ter quem? Nós vamos ter os apóstolos, que foram os primeiros divulgadores do que o Cristo pregava, sendo que Paulo era um apóstolo um pouco mais aprimorado por ser um homem letrado. Então a gente pode até dizer que se Paulo tivesse sobrevivido, todo o conhecimento que ele havia recebido e havia trocado abriu campo para os apologistas. Os apologistas, eles vão pegar todo o conhecimento que os apóstolos haviam difundido, porque há uma diferença de tempo aqui, com os apologistas, os apóstolos já não estavam mais encarnados, já haviam desencarnado todos, e começam a desenvolver as teorias do cristianismo, porque passam a ver uma certa lógica. Por quê? Porque a sociedade romana, nos moldes em que ela era mantida, ela começa a se deteriorar, porque a exploração do homem pelo homem, aquele modelo de uma classe dominante subjugando o restante, começa a criar problemas, como eu disse aqui. Ou seja, o Império Romano ele começa a ruir de dentro para fora, porque a miséria, a exploração da classe privilegiada sobre a classe trabalhadora se transforma numa espécie de um câncer. E isso vai se expandindo e permite que surjam pessoas que comecem a questionar o próprio sistema. Aquele sistema ele não conseguiria sobreviver dentro daquele modelo. Olha que coisa interessante. Mais uma vez a gente observa que Emmanuel abre brecha para uma reflexão. Ou seja, a sociedade precisava evoluir. Os modelos de exploração social que existiam, eles começam a caducar. Os apologistas eram homens visionários que percebem nitidamente que a forma de exploração, a forma de dominação econômica, ela iria sucumbir se não houvesse uma situação que atenuasse isso. Então, eles começam a levantar ideias de maneira a que os próprios governantes mudassem o foco, mudassem o formato do processo de exploração, porque, senão, os conflitos internos se tornariam cada vez mais frequentes. Todos já ouviram falar em Nero. Segundo conta a história, Nero botou fogo em Roma, não é verdade? Mas Nero não botou realmente fogo. O ambiente social e econômico de Roma já era tão inflamado que qualquer coisa poderia provocar o incêndio de uma cidade. Ou seja, as condições socioeconômicas que começam a se desdobrar, começam a abrir brechas para crises sociais irreversíveis. E é aí que o cristianismo começa a se expandir. Por quê? Porque o cristianismo ele pregava a igualdade entre os homens. O cristianismo atenuava o abismo que existia entre a classe dominante e a classe explorada. Então, esses pensadores, eles começam a defender teorias que os governantes mais tarde vão começar a perceber que seria uma boa oportunidade de se aproveitarem do próprio cristianismo para poder apaziguar a confusão interna em Roma. A gente vai ver isso. Quando, de repente, os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram condenados à morte, só que a grande maioria da população passa a ser cristã.
E o Império Romano começa a viver crises internas de disputa de poder entre a classe dominante. Qual seria a saída? Tentar resolver na base da força ou tentar encontrar uma saída política estratégica para o problema? Levando em conta que já nesse momento da história, Roma começa a sentir a presença das tribos bárbaras nas suas fronteiras, tribos essas que não haviam se convertido ao cristianismo e que desejavam invadir o império para se apoderar das riquezas. Além dos problemas internos, ainda existiam os problemas externos. Os governantes de Roma teriam que encontrar uma solução. Os problemas internos foram minando toda aquela estrutura que o Império Romano possuía no final da República. Vocês lembram que nós conversamos que na história política de Roma existiu monarquia, república e império. A palavra império ela acaba sendo uma palavra genérica, mas no final do governo da República para o início do império, quando Cristo encarna, né, durante o governo de Otávio, e depois Otávio, Tibério, vem Calígula, e vem outros, vem Nero, né? O que vai acontecer? Esse período, a fase política chamada Império começa a entrar em crise, porque os soldados que deveriam estar defendendo as fronteiras acabam sendo obrigados a serem utilizados para conter as manifestações sociais dentro do próprio Império. Então, a problemática interna do Império, pelo seu crescimento exagerado, faz com que, o que nós chamamos de elefante branco, né, faz com que os governantes comecem a ter uma dupla preocupação. Eles já não conseguem manter o equilíbrio do Império como era antes. Isso já por volta do 2º século para o 3º século. Vamos passar aí para o próximo slide? Bom, a crise foi tão grande que muitos começam a fugir das cidades e começam a viver no campo, viver em locais isolados em relação aos grandes núcleos urbanos. Seguindo as orientações do cristianismo que pregava o jejum e a oração, muitos cristãos abandonam as cidades, porque nem todo cristão era escravo, havia muito cristão que era plebeu e alguns patrícios, e resolvem viver afastados nas primeiras igrejas que começam a surgir. Igrejas essas influenciadas pelo próprio cristianismo, por Paulo. O surgimento das igrejas, muito afastadas em relação às cidades, começam a atrair essas pessoas que começam a ver numa vida de confinamento, talvez a saída para o caos que o Império estava vivendo. Porque era uma confusão danada. As pessoas talvez tenham interpretado errado a ideia do jejum e oração. Não era para o indivíduo se manter confinado em jejum e oração, se afastando da responsabilidade da mudança na sociedade. Não era essa a ideia. A ideia é que o indivíduo se mantivesse em jejum e oração, mas trabalhando, atuando, dando um testemunho de boa vontade. E com isso nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas que se deslocam e saem das cidades porque começam a encarar as cidades como um verdadeiro antro da perdição, por causa justamente da situação confusa que o Império Romano passava. O Império Romano estava colhendo todas as consequências das atitudes imprudentes dos governantes
e do fato dos próprios governantes não terem aproveitado de forma positiva a riqueza que o império, que Roma herdou da Grécia. Então, Roma poderia ser um esplendor cultural maior que o mundo grego, mas não foi. A disputa de poder, o interesse de conquista, fez com que Roma crescesse de uma forma diferente. Tanto é que, num determinado momento, a quantidade de pessoas desocupadas em Roma era uma coisa absurda. E os espetáculos nos coliseus, aonde os cristãos eram levados para serem mortos pelos gladiadores ou pelas feras, era uma forma de entreter a população, a plebe, através de uma política chamada política do pão e do circo, aonde o povo ia para lá, ganhava pão, naquele filme Gladiador passa isso, distribuem pão, e o povo fica assistindo aqueles espetáculos horrendos, aonde as pessoas se matavam umas às outras. Era uma forma de desviar a atenção da população da crise que a cidade de Roma passava. Eu vou repetir isso porque isso é importante. A política do pão e do circo era uma política feita pelos imperadores, pelos governantes, para que a população se distraísse no Coliseu, vendo aqueles espetáculos e comendo de graça, para desviar a atenção, porque se essa plebe toda se rebelasse, as legiões romanas que estavam na cidade não conteriam uma revolta social, porque a maior parte das legiões, dos legionários, eles estavam nas províncias contendo as confusões. Naquele filme Gladiador, a gente vê bem isso, deixa bem claro mesmo que Roma já estava num processo de convulsão social muito grande. Aqueles que podiam sair de Roma e viver simplesmente no campo, através do culto da oração, do jejum, numa vida humilde, simples, se desligando, muitos fizeram. E aí nós vamos ter o surgimento dos mosteiros, dos conventos, que é um desdobramento do surgimento da igreja cristã. Não é a igreja católica, não, da igreja cristã, como um núcleo cristão, onde as pessoas ali viviam conforme o Cristo havia orientado. Então, é uma comunidade cristã. Essas comunidades cristãs surgiram em algumas fortificações, justamente para que as pessoas pudessem se proteger, se defender da confusão pela qual o Império Romano vinha passando. O período que vai do século II até o século IV, século V, no Império Romano, foi um período muito confuso. É chamado de ciclo da queda do Império Romano. Então, nós temos aí dois grandes fatores que levaram à queda do Império Romano. O fator externo, as guerras de invasão, de dominação, mas o fator interno, que é justamente essa confusão que eu estou narrando para vocês, vai ruindo a estrutura do Império Romano, facilitando de tal forma que, quando algumas tribos bárbaras invadem o Império, não foi difícil dominar. O Império já estava tão enfraquecido que não tinha mais como se defender. Tá? Bom, Ricardo, pode passar para a gente aí. Constantino. É interessante. Constantino vai ser o imperador justamente no momento em que, devido às crises, como eu falei, que o Império vinha passando, para garantir, vejam bem, quando Cristo nasceu, existia uma única capital, Roma, e um único imperador, Otávio. Porém, no intervalo de tempo entre o nascimento do Cristo e até o século IV, o império ficou tão tumultuado que foi-se necessário a divisão do império.
o império foi dividido em 4 partes diferentes. E em cada parte ficava um imperador, atuando como um grande administrador, justamente para poder resolver os problemas políticos, sociais, de escravos. Mas por que aconteceu isso? O império ele não cresceu na base da produção, ele cresceu na base da guerra, aonde toda a riqueza do império era através de tributo que as províncias pagavam. Então, para manter o império tão grande, se fazia necessário um exército imenso. Exército esse dividido em legiões, e cada legião tinha à sua frente um grande comandante, um general, né, se nós podemos dizer assim, que controlava as regiões para que a população pagasse tributo e esse tributo fosse para Roma ou para as capitais, porque toda a classe dominante ela não trabalhava. E quando chega em Roma uma grande quantidade de escravos vindos das províncias, os plebeus que anteriormente trabalhavam ficaram sem trabalho. Por quê? Porque os plebeus trabalhavam para os patrícios produzindo comida. Mas quando a comida começa a chegar das províncias, o trigo começa a chegar das províncias, os plebeus não tinham mais o que fazer, ficaram desempregados. Por isso que os imperadores fazem os espetáculos nos circos romanos para distrair a plebe, para que essa plebe não se desse conta da crise social, porque se a plebe se levantasse, o império não tinha como controlar. Então, o que vai acontecer? Como se não bastasse, ainda tinha perseguição aos cristãos. Foi quando Constantino vai perceber a necessidade de o império dar liberdade de culto, porque a maior parte dos cidadãos já eram cristãos. Então, se o império continuasse marcando presença e força em cima dos cristãos, perseguiria os legionários, perseguiria os patrícios, perseguiria alguns senadores, porque o número de pessoas convertidas ao cristianismo foi tão grande que nós podemos dizer que o cristianismo foi a religião perseguida durante 3 séculos, quando ocorre a liberdade de culto para que toda a população, todos os cidadãos do império pudessem ter liberdade. Aí foi possível alcançar uma relativa paz, porque os imperadores começaram a perceber a vantagem deles também se converterem ao cristianismo. Porque quando o império quase que todo estava convertido, o imperador tinha que se converter também, porque senão o imperador ele estaria numa posição de desigualdade em relação ao seu povo. E com isso, os imperadores se convertem ao cristianismo, adotam o cristianismo como religião oficial, olha a jogada, para que, a partir daquele momento, a religião oficial do Império Romano não era mais o politeísmo tradicional de todos aqueles deuses que os romanos herdaram dos gregos, agora era o cristianismo. Então, nessa inversão de mão na parte religiosa, Roma estava tentando controlar toda uma situação social de grandes proporções. As pessoas estavam tendo a liberdade de culto, mas ainda não estavam tendo a liberdade de igualdade social. Por quê? Por conta justamente do controle das propriedades, por conta do controle da economia, a forma com que o império se mantinha,
utilizando o trabalho escravo para a produção de riqueza nas províncias, e as províncias pagando tributo a Roma. Então, aquele modelo econômico, ele se tornou um modelo totalmente ultrapassado para a época. Não aconteceu nada no intervalo de 4 séculos que permitisse que o império economicamente evoluísse. Então, o império começa a ruir aos pouquinhos, de dentro para fora, porque a estrutura do Império Romano era uma coisa fabulosa, tá? Somando-se às invasões externas, o império começa a entrar em decadência. Porém, no momento que, vejam que estratégia, no momento em que o imperador se torna cristão, nada mais oportuno de que ter o chefe do Estado junto com o chefe da religião. Porque até antes da liberdade de culto aos cristãos, não existia, ou se existia, era uma coisa regionalizada, sacerdotes responsáveis pelo culto a Marte, a Júpiter, por exemplo, que eram os deuses romanos. Mas, quando eles percebem a possibilidade de um chefe religioso máximo ligado ao cristianismo apoiando o imperador, era a possibilidade de conseguir garantir ainda a centralização política por conta da crise social que abateu o Império Romano. Então, quando o imperador ele se converte, ele tinha que encontrar uma maneira, era necessário encontrar uma maneira de unir o poder político ao poder religioso. Porque, como a maior parte da população era cristã, ele conseguiria o apoio dos seus cidadãos pelo fato de ser o imperador, mas também ser o chefe da igreja. Vamos ao último slide, Ricardo. Eu acho que esse é o último. É a questão do surgimento do papado. Isso é interessante que a gente pare e pense. Então, quer dizer que o Papa não surgiu. Pedro não foi o primeiro Papa? Foi. Mas, oficialmente falando, tá? A criação do papado vai se dar no século VII. Mas por que só no século VII? Vamos ver aqui. O mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império, dominou igualmente a Igreja de Roma, que se arvorou em sucerana e censora de todas as demais do planeta, cooperando com o Estado. Veja bem, cooperando com o Estado, fez sentir a força de suas determinações arbitrárias. 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo, procurando ampará-la no caminho do amor e da humanidade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra para o esforço de salvação e de experiência, e tão logo a abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesma. Eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano de 607 depois de Cristo. Então, o que esse slide está querendo dizer? Chega um determinado momento que o poder religioso da cristandade, tá, não podia estar desassociado do poder do imperador. Havia necessidade de que esse imperador estivesse em comum acordo com o chefe da cristandade. Para isso, seria necessário a criação de um chefe da cristandade, que seria o Papa.
Então, nós vamos ter oportunidade de ver, em muitos momentos da história, que o imperador e o papa eram a mesma pessoa. Porque ele concentrava nas suas mãos o poder temporal do imperador e o poder religioso do papa. Olha que coisa interessante. Então, ele era duas figuras. Ele era o governante, mas ele representava Deus na Terra. E com isso, ele tinha a sua forma de governar legitimada pela sua maneira de se expressar, pela sua retórica. Por isso que os mensageiros do Cristo se afastaram, para que o sofrimento das escolhas equivocadas desses governantes levassem os homens a perceber que a política e a religião não podiam estar de mãos dadas, tinham que estar separadas. Mas por uma questão de conveniência, naquele momento da história, ocorreu uma aliança. Os imperadores se aliaram aos papas por disputa de interesse, em troca de quê? Terra, em troca de propriedade. Isso será o advento do feudalismo, quando o imperador, para conseguir ser legitimado, o Papa o coroava como imperador. Em troca, o Papa recebia feudos, terras. Chegou um determinado momento que a Igreja Católica ela foi proprietária de 1/3 das terras da Europa. Por quê? Porque todos os governantes, para poderem ter o seu reconhecimento pela população, tinham que ser coroados pelo Papa, ou tinham que ser, digamos assim, abençoados pelo Papa. Então, até hoje, nós temos na nossa sociedade digamos, um ranço, uma força muito grande da cristandade, aonde nós buscamos a bênção da cristandade para determinadas atitudes dos governantes. Os governantes, eles como se eles estivessem abençoando aquilo. E vem daquela época. É justamente uma espécie de acordo, uma troca, uma comunhão de interesses. A comunhão de interesses entre a cristandade, os homens, vamos ser sinceros, os homens e o Estado. O Estado, representado pelo imperador, se aliou à cristandade representada pelo Papa. É esse período que a gente está dando o primeiro passo para entendermos a Idade Média. Como esse assunto é um assunto que a gente vai e volta, eu depois vou, no nosso próximo encontro, vou voltar a comentar sobre isso. Porque, em função do tempo, a gente precisa reduzir a exposição para mostrar aos amigos que Emmanuel estava tentando nos chamar a atenção para determinadas passagens da história. Por quê? Porque no ano de 1926, se não me falha a memória, 1926, tá? Mussolini fez um acordo com a Igreja e criou o Estado do Vaticano. Tá? A data, se eu estiver errado, eu depois confirmo para vocês. Ou seja, Mussolini, um fascista, para conseguir o apoio da Igreja Católica na Itália, faz um acordo com o Papa e dá autonomia à Igreja Católica, e a Igreja Católica cria o Estado do Vaticano. Em 1926, o nome do tratado eu não estou me lembrando, não vou arriscar, porque posso falar errado, mas nessa data ou muito próxima a essa. E quando a gente pega o livro e faz uma comparação, esse Emmanuel não é fácil, né? Emmanuel coloca determinadas passagens
reportando os acontecimentos do momento histórico aos acontecimentos de um passado longínquo. Depois eu coloco para vocês nos comentários a data do tratado e o nome do tratado, para vocês verem que Emmanuel não dá ponto sem nó, tá bom? Meus amigos, uma boa tarde, um bom final de dia para vocês, desejando a todos os amigos muita paz e muita luz. Que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Bem, finalizamos aqui mais um trabalho, né? Nosso querido Éder já fez a prece de encerramento, então só estou aqui para fortificar mais uma vez. Se você está gostando aqui do nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, dê seu like, acione o sininho para todas as notificações, assim você será avisado sempre que nós entrarmos ao vivo ou com alguma coisa nova no ar, tá? Contamos com a presença de todos e de hoje a 15 dias nós retornaremos. Até a próxima. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.